Eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. E eu vou ler dos versos 33 até os 4 primeiros versículos do capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus lhe respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Até aí. Deus bendito, pedimos que o Senhor nos conduza na meditação da Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, da nossa imensa, enorme incapacidade de compreender os grandes mistérios daquilo que o Senhor revelou. Mas pedimos que o Teu Espírito nos auxilie, não só a compreender, mas a viver a realidade para dentro da qual o Senhor nos convida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O que significa para nós, para mim, para você, seguir a Jesus na ausência dele? Nós somos todos chamados para sermos discípulos, seguidores, seguidoras de Jesus. Esse é o nosso chamado primário. É o nosso chamado básico. Nós somos chamados para andar com ele, aprender com ele e fazer como ele fez. Mas o que significa para nós hoje, aqui em Brasília, no século 21, seguir a Jesus na sua ausência? Porque nós sabemos que Jesus não encontra-se mais presente entre nós. Não como da forma como ele esteve presente há 2000 anos atrás, na forma como os primeiros discípulos o seguiram. Ele também não encontra-se presente da forma como estará quando ele voltar. Nós vivemos entre essa primeira vinda e a segunda vinda de Jesus Cristo, mas vivemos num tempo onde não o temos entre nós como alguém que podemos ver, que podemos perceber, presenciar, observar aquilo que ele faz, como segui-lo nesse tempo de ausência dele. E nós temos aqui esse texto que encontra-se dentro dessa longa narrativa
da despedida de Jesus dos seus discípulos, e eu queria rapidamente situá-los dentro desse contexto para nós entendermos o que é que significa essa palavra que soou um tanto misteriosa para os seus discípulos quando Jesus diz: olha, eu agora vou embora. E para onde eu vou, vocês não poderão me seguir. Eu vou embora. E vocês não poderão mais ir comigo. Então tem aí esse diálogo entre Pedro e Jesus. Era quinta-feira. Essa conversa se dá no cenáculo. Jesus aguardava esse momento há muito tempo. As emoções estavam à flor da pele. Jesus, depois de lavar os pés dos seus discípulos, ele diz que ansiava celebrar aquela ceia com ele. Ele desejava muito aquele momento. E ele afirma que não iriam comer de novo, a não ser no reino. E ele então celebra com seus discípulos aquela ceia, a última ceia com eles. As emoções estavam intensas, era um momento delicado. Jesus estava dando as suas últimas palavras aos seus discípulos e por alguma razão eles percebiam que aquele era um momento de despedida. E ele passa o resto daquela noite consolando os seus discípulos, procurando afirmar a fé deles, que vai enviar outro Consolador, que estaria com eles para sempre na pessoa do Espírito Santo. E ele então chega nesse momento, volta-se para os seus discípulos e diz que vai embora, ele vai para a sua casa, ele vai voltar para o seu lar. E queria preparar um lugar para nós estarmos com ele. E que um dia ele voltaria. E é assim que nós vivemos hoje, entre esses dois momentos, entre as duas vindas de Jesus Cristo. E talvez, se fôssemos judeus, nós entenderíamos melhor o que Jesus estava dizendo e o cenário que ele estava descrevendo. Pelo menos é assim que eu tenho procurado entender essa conversa de Jesus, porque o contexto descreve bem um casamento judaico, ou um casamento naquele tempo na Palestina do primeiro século e de séculos anteriores. Nós sabemos que o casamento acontecia de uma forma um tanto diferente da nossa. Acontecia, na verdade, bem antes do casamento propriamente dito. Num dado momento, o noivo, ele deixa a casa dos seus pais, na companhia do seu melhor amigo, e caminha em direção à casa da família da moça com quem ele pretendia casar-se. E depois de uma conversa com o pai da moça, ele ali faz os acertos do dote, e naquele momento, a noiva seria, desculpem as irmãs, mas naquele tempo funcionava assim, seria quase que literalmente comprada. O noivado é estabelecido naquele momento quando o pai da noiva com o noivo tomam um cálice de vinho. E a partir desse momento, o noivado ou o casamento está acertado. Qualquer coisa que venha a acontecer a partir dali, se eles por acaso viessem a se separar, seria considerado um divórcio. Se um deles viesse a falecer, o outro seria considerado viúvo ou viúva, embora o casamento não tivesse ainda sido consumado. Mas eles estavam legalmente casados. É isso que aconteceu com José e Maria. Eles estavam desposados. O casamento não havia sido ainda consumado, mas Maria já havia sido prometida a José e José prometido a Maria. E essa aliança entre eles havia sido selado
por um cálice de vinho entre o pai de Maria e José, no momento em que eles acertaram isso. Depois o noivo volta com seu amigo para a casa dos seus pais e ali ele começa os preparativos para o casamento, a construir uma propriedade, um puxadinho, algum lugar para ele e para sua esposa virem a habitar. Isso durava geralmente entre 11 meses, 1 ano, um pouco mais, um pouco menos. Depois que esses aposentos, ou essa morada, ou essa casa, essa habitação era concluída, numa noite, sem aviso prévio, o noivo, então, na companhia de todos os seus amigos e de todos os seus familiares, caminhava em direção à casa da noiva, com tochas nas mãos, cantando, celebrando. A criançada saía na rua vendo aquele movimento e toda aquela festa e toda aquela celebração, e as músicas e os tambores saíam correndo, gritando: o noivo chegou, o noivo chegou. Era o tempo da noiva se preparar, vestir as suas vestes nupciais, as suas damas chegarem até a sua casa, e ali naquele momento, quando ele chegava na casa dos pais da noiva, ela então saía ao encontro do noivo e ele a tomava para si. Essa é a palavra que era usada em todo o casamento. Ele a tomava para si. E aí agora, na companhia da sua noiva, de todos os convidados dela e dele, eles caminhavam de volta até a casa do noivo, onde havia sido construída essa casa, essa habitação para o novo casal, e depois de uma rápida saudação, eles entravam para os aposentos nupciais e ali o casamento era consumado. A festa durava 1 semana. A noiva, depois do 3º dia, se juntava aos convidados e ficava com eles, então, até o final daquela festa. E aí nós voltamos ao texto, para procurar entender o que Jesus estava dizendo ali. Jesus diz algo mais ou menos assim: eu fiz um longo caminho da casa do meu pai até aqui. Eu paguei um dote e paguei um preço para tê-los para mim mesmo. Celebrei isso com um cálice, selando essa aliança diante do meu Pai. Vocês agora são meus. São meus. O casamento foi celebrado. A aliança foi feita. Nada pode desfazer essa aliança. Nada mais pode quebrar esse acordo que foi celebrado. É isso que Jesus fez. E agora ele diz: eu volto e vou para a casa do meu pai e vou preparar um lugar para vocês, para cada um de vocês. E quando esse lugar estiver pronto, eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vocês estão entendendo como que o quadro se encaixa perfeitamente? Jesus está ali celebrando um casamento, está celebrando uma aliança no sentido mais bíblico, mais profundo do sentido do que a aliança significa. Ele é o noivo, ele é o grande amante do povo de Deus. E ele faz essa declaração extraordinária, majestosa, gloriosa, garantindo que, a partir daquele momento, os seus discípulos pertencem a ele e ele pertence aos seus discípulos. A aliança foi feita, o vinho foi tomado, o preço foi pago, o casamento foi feito. Nada pode mais separar. Essa é a realidade que nós precisamos ter diante de nós para pensar no que significa para nós seguir a Jesus na sua ausência. O que significa para nós seguir a Jesus quando Ele não se encontra fisicamente presente entre nós?
Ele selou essa aliança com o seu sangue, dizendo: essa é a nova aliança feita pelo meu sangue. Ele nos deu um anel de noivado, que é o Espírito Santo, e ele diz a nós: não tenham medo, não fiquem perturbados, não fiquem aflitos, não fiquem ansiosos. Eu vou para a casa do meu pai e vou preparar um lugar para todos vocês. Vocês não podem ir agora, vocês não poderão me seguir agora, mas quando estiver tudo pronto, eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vocês também. Como que nós nos vemos nesse contexto? Como que nós compreendemos o chamado para o discipulado, o chamado para sermos seguidores e seguidoras de Jesus, o chamado para nós vivermos como povo de Deus, povo da aliança, corpo de Cristo, nesse contexto da ausência de Jesus Cristo. E eu queria destacar algumas coisas que, se nós tivermos essa imagem, se tivermos esse cenário de maneira bem clara na nossa mente e na nossa imaginação, nós vamos entender o sentido das palavras de Jesus. A primeira é relacionamento. A condição básica da fé cristã, a condição básica do chamado de Jesus Cristo é para nós nos relacionarmos com Ele, nos relacionarmos com o Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. No cenáculo, Jesus revela quem Ele é e revela quem nós somos em nosso relacionamento com Ele. Ele é o noivo, nós somos a sua noiva. Nós somos os seus discípulos, Ele é o nosso Senhor. Nós somos a sua igreja, seu corpo, ovelhas do seu pastoreio. Somos cidadãos do reino dos céus, somos seus amigos, somos seus irmãos e irmãs. Nós somos a sua noiva, a sua esposa, que está sendo preparada para o grande momento, para o grande dia, para a consumação desse casamento e dessa aliança. Nós sabemos o que significa isso. Eu, durante um tempo do meu noivado, eu morei aqui em Brasília e a minha esposa morava em Goiânia. Antes do casamento, ficamos 6 meses longe um do outro, mas aqueles 6 meses foram vividos com grande expectativa, foram vividos mesmo que não tivéssemos presentes fisicamente um ao lado do outro, é como se estivéssemos. O relacionamento, na verdade, se intensificava. Alguns dias atrás, eu estava relendo algumas cartas que eu escrevi para ela naqueles anos de 78, início de 78, e como que nós nos encontrávamos profundamente apaixonados um pelo outro, um relacionamento real, vivo, verdadeiro, mesmo que não estivéssemos fisicamente ao lado um do outro. Eu estava ali ao lado dela, ela ao meu lado, mesmo distantes um do outro. Relacionamento, não importa a ausência física de Jesus, Ele nos chama para viver essa comunhão pessoal, esse relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Em segundo lugar, se nós temos essa imagem de maneira bem clara diante de nós, isso cria em nós uma segurança enorme, profunda. Se entendemos o que significa ser noiva de Jesus Cristo, se entendemos o que significa ser o povo da aliança, nós encontraremos um profundo sentido de segurança. Muitos cristãos vivem hoje atormentados por uma insegurança, por um receio, por um medo, por uma incerteza da presença de Deus, da presença de Jesus Cristo. Mas se nós temos essa imagem, se nós entendemos todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, todas as vezes que tomamos o cálice, todas as vezes que comemos do pão, todas as vezes que lembramos das palavras de Jesus: esse é o meu corpo que é partido por vocês, esse é o meu sangue que é derramado por vocês, nós teremos um profundo sentido de segurança emocional, espiritual, porque sabemos a quem nós pertencemos. Nós somos dele e ele é nosso. Essa é uma verdade que nós perseguimos a vida toda. É o que Paulo diz quando ele escreve aos Filipenses, dizendo: todo o seu desejo
era de conhecer a Cristo e conquistá-lo. Paulo dizia, Cristo me conquistou e agora o que eu faço? Eu dedico toda a minha vida para conquistá-lo. Ele me tem, eu dedico a minha vida para tê-lo. Ele se entregou a mim e eu dedico a minha vida agora para me entregar a Ele. Ele se deu por mim e eu dedico a minha vida para me dar completamente a Ele. Esse sentido de segurança na entrega, na devoção, toma conta de nós, da nossa alma, do nosso coração, das nossas emoções, do nosso espírito, de forma que isso produz em nós um profundo sentimento de segurança. Ele nos conhece, Ele conhece os nossos defeitos, Ele conhece as nossas feiuras, mas Ele nos escolheu, a mim e a você, para sermos a sua noiva e selou, firmou uma aliança entre nós de tal forma que pertencemos a Ele e Ele a nós. Em terceiro lugar, isso produz em nós um profundo sentimento de fidelidade. Se nós temos essa imagem bem clara diante de nós, se nós somos capturados por essa imaginação de que Jesus ali celebrou um casamento, celebrou uma aliança, nós teremos toda a motivação que necessitamos para permanecermos fiéis a Ele. Qualquer um de nós. Muitas vezes nós vivemos uma vida confusa, a nossa lealdade, muitas vezes, quando colocada à prova, ela tende a vacilar, mas se nós entendemos que Ele nos escolheu, por que nós haveríamos de nos encantar com os amantes que surgem por aí, nos oferecendo pequenos presentes, promessas falsas, se temos diante de nós um amante fiel, leal, um amante que não tolera mentira, não tolera a traição, a infidelidade. É por isso que a Bíblia usa a palavra adultério para descrever todo tipo de idolatria, para descrever todo tipo de divindades e de deuses que nos seduzem, que tentam roubar a nossa devoção, a nossa lealdade, a nossa fidelidade a Cristo. Na visão do Apocalipse, João vê o presente sistema do mundo que nós vivemos como uma grande meretriz, uma grande prostituta que persegue continuamente os santos e fiéis filhos de Deus, a noiva de Jesus Cristo, oferecendo os seus presentes baratos, as suas seduções falsas, as suas ilusões, vendendo os seus sonhos frágeis para roubar de nós a lealdade que nós devemos ao nosso grande Senhor e Salvador, aquele que nos ama e aquele que se deu por nós. Um outro aspecto dessa imagem, quando eu penso nela, me vem à mente a palavra resistência. Se compreendemos bem o que é que significa ser noiva de Jesus Cristo, encontraremos força para resistir os dias difíceis. Todos nós sabemos que o tempo que separa o noivado do casamento é para que nós nos preparemos para as bodas. O tempo que nós vivemos é um tempo de muitas provações, muitas lutas, muitas dificuldades, muitas tribulações. As dificuldades que surgirem e que surgem todos os dias, elas devem ser e serão enfrentadas com coragem, porque nós antecipamos a alegria daquele dia. Nós antecipamos o gozo, a satisfação daquele dia. É o que Paulo afirma na carta aos Efésios, que neste tempo que separa, o Espírito Santo está nos preparando para nos apresentar sem mancha, sem ruga, santa e sem defeito diante do nosso amado Salvador. Uma outra característica, um outro aspecto que me vem à mente quando eu tenho essa
esse cenário diante de mim. É a transformação. Se nós somos capturados por essa imaginação, nós podemos compreender como e por que nós somos transformados. Quando eu olho para o meu casamento, quando eu olho para a minha vida e o meu relacionamento com a minha esposa, e já vamos para quase 40 anos de vida conjugal, de aliança conjugal, eu olho e vejo o quanto esse relacionamento, o quanto o amor, o quanto a fidelidade, o quanto a lealdade, o quanto a entrega de um ao outro vem transformando dia após dia a nossa vida. Eu olho para trás e percebo que hoje eu sou uma pessoa muitíssimo melhor do que era há 40 anos atrás. Muito melhor. Porque um relacionamento, quando ele é construído com essa certeza, com essa segurança, com essa fidelidade, ele nos transforma. Talvez muitos de nós não temos experimentado transformações profundas no nosso caráter, na nossa devoção. É porque nós não entendemos, não fomos capturados, não deixamos que essa imaginação nos envolva, tome conta de nós. Não nos vemos ainda seguros nesse amor majestoso, magnífico, divino, com que Jesus Cristo nos ama e nos tem amado desde toda a eternidade. Quanto mais seguros estamos de que somos a sua noiva, de que somos ovelhas do seu rebanho, de que somos o seu povo, o povo da nova aliança, mais nos empenhamos para nos tornarmos mais parecidos com ele. Mais desejamos agradá-lo, mais nós nos esforçamos para fazer com que ele se alegre, se regozije conosco. E quanto mais próximo estamos dele, mais iremos refletir da sua beleza e da sua graça. Mais duas coisas apenas antes de terminar. Simplicidade. Se a nossa imaginação é capturada por essa revelação, nós aprendemos a simplificar nossa agenda, a simplificar a complexidade da nossa vida e dos nossos interesses. Quem ama, simplifica a vida. Quem ama, muda completamente o foco dos seus interesses e da sua atenção. Quem ama, tem uma preocupação mais clara, mais objetiva em agradar e em satisfazer a pessoa amada. Quem enche a vida e a agenda de muitas coisas, geralmente, está buscando formas e mecanismos para fugir dos encontros, fugir do relacionamento, fugir da intimidade, fugir da lealdade, fugir da fidelidade. Toda a experiência real, pessoal e profunda de amor nos torna homens e mulheres mais simples. Os nossos objetivos, as nossas expectativas mudam completamente. E por fim, já mencionei a intimidade. Comecei falando em relacionamento. Hoje em dia a palavra intimidade acabou adquirindo conotações sexuais, eróticas, muito profundas, mas quando nós olhamos para o significado dessa palavra ao longo da história do cristianismo, nós vemos que ela tem outro sentido. Em Cantares, no capítulo 5, diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho,
e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei meus pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu de amor por ele. Quando eu penso nessa imagem, eu sempre percebo, reconheço que o meu amor por ele será sempre infinitamente menor do que o amor que ele tem por mim. Mas quando eu penso, quando a minha imaginação é tomada por esse cenário, por essa realidade, quando eu paro para perceber quem eu sou diante de Deus por meio de Jesus Cristo, eu sou levado a buscá-lo numa experiência íntima, ou, melhor dizendo, numa experiência profundamente pessoal. Não para compreender o amor num sentido platônico, de sentimentos abstratos, muitas vezes evasivos, mas para entender o amor como a forma como nós nos doamos e nos entregamos um ao outro. É assim que eu entendo aquilo que eu mencionei ainda há pouco acerca de Paulo, de querer tê-lo como ele me tem, de querer amá-lo como eu sou amado por ele, de querer capturá-lo como eu fui um dia capturado por ele, de tê-lo para mim como ele me tem. E isso é que nos conduz a um relacionamento profundamente pessoal, não individual, mas profundamente pessoal com Jesus Cristo. Um relacionamento que me inspira, que me motiva, que me desperta a oração. Um relacionamento que me traz um profundo gozo, uma profunda satisfação, descanso, paz em estar com Ele, em saber que Ele é meu e eu sou dele. Em ter a certeza de que Ele firmou essa aliança comigo. E nunca, nada, jamais vai quebrar, vai romper, vai partir essa aliança. Ele fez. E Ele a selou com seu próprio sangue. E Ele ali na cruz afirmou que Ele é nosso e nós somos dele. Ele é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu rebanho. Ele é o nosso noivo amado e nós somos a sua noiva. Ele é o nosso Senhor e nós somos os seus discípulos. E até que Ele venha, nós podemos e devemos viver assim, em relacionamento íntimo, seguro, fiel, transformador na presença dele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver essa grande realidade da vida da fé, essa grande aventura que é seguir Jesus até que Ele venha. Deus abençoe a todos. Amém.